em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, tomem as vossas Bíblias em mãos. Abra comigo em Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo 6, versículo de número 16. Efésios 6, 16. Diz assim o texto, a parte A do versículo diz: segurando sempre o escudo da fé. Segurando sempre o escudo da fé. Amém? Se assente, por favor, com a Bíblia aberta. Meus irmãos, estamos praticamente no penúltimo elo ou dia da série que tem por tema batalha espiritual. Nós estamos falando sobre todas as ferramentas de Efésios, capítulo de número 6. E dentre todas as armaduras que estamos falando, hoje, eu quero falar sobre uma armadura que é o escudo da fé. Nós estamos em uma série de ministrações e dentro desta série nós aprendemos a necessidade de utilizarmos todas as armaduras de Deus para que possamos estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E diante desta oportunidade, deste dia e desta quinta-feira, nós estamos com o tema escudo da fé. E a primeira pergunta que ecoa é: o que é fé? Se o escudo que Paulo vai apresentar como uma armadura, uma ferramenta que precisa de estar em todo soldado, e ele apresenta como o escudo da fé, a pergunta é: o que é fé? Bom, a palavra fé vem do hebraico, ou melhor dizendo, ela é conhecida como emuná. Fé no hebraico é emuná, e emuná tem o significado de fidelidade, ser fiel. Então, todas as vezes que falamos sobre fé, falamos sobre fidelidade. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa fiel. Uma pessoa que ela tem fé em sua vida é uma pessoa que caminha em constante fidelidade. E isso mexe comigo, porque em toda a Bíblia, muito obrigado, a proposta de Deus é apresentar a todo cristão o poder revelado através da fé. Nós muitas vezes pensamos que fé é um trevo, é uma folhinha, é apenas uma crença, é um dedo que se cruza. Não. Fé é ser fiel até a morte. Fé é fidelidade em crer em Deus em momentos totalmente desfavoráveis. Só que
Quando falamos em fé, logo a pergunta que se dar é: qual texto nos remete à fé? Pois bem, falando em fé, não tem como não citar Hebreus capítulo 11. Porque dentro de Hebreus, o escritor vai nos revelar o poder da fé localizado em cada personagem que ele apresenta no livro de Hebreus. Dentro do livro, capítulo de número 11, nós encontramos pelo menos 40 versículos e 16 personagens. Quantos personagens? 16. Dentro destes 16 personagens que são apresentados, eles só estão no capítulo 11 do livro aos Hebreus, porque eles tiveram fé. Porque eles tiveram. Rapidamente eu quero falar sobre todos os personagens do capítulo 11 que tiveram fé. Certamente, algum destes vai assemelhar em tua mente uma história que lhe arremete a entender por que este personagem teve fé. Amém? Pela fé, Abel ofereceu sacrifício melhor do que Caim. Pela fé, Enoque foi arrebatado. Pela fé, Noé construiu uma arca. Pela fé, Abraão obedeceu a Deus. Pela fé, Isaque abençoou Esaú e Jacó. Pela fé, Sara, mesmo idosa e estéril, foi mãe de filhos. Pela fé, Jacó abençoou os filhos de José. Pela fé, José fez menção do êxodo antes de morrer. Pela fé, Moisés abandonou o Egito. Pela fé, Raabe não foi destruída. Pela fé, Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi e Samuel conquistaram reinos. Tudo pela fé. Agora, a ideia do autor é dizer que estes personagens, eles só venceram situações desfavoráveis, eles só romperam obstáculos por causa da fé. Só que quando ele apresenta todos estes personagens, ele está dizendo: se Abraão venceu pela fé, você também vai vencer pela fé. Se Noé, ele venceu pela fé, você também vai vencer pela fé. Se Enoque venceu pela fé, você também vai vencer pela fé. Se Raabe venceu pela fé, você também vai vencer pela fé. Se Sara venceu pela fé, você também vai vencer pela fé. Se Jacó, se José venceu pela fé, você também vai vencer pela fé. Se Samuel, se Gideão, Jefité, Davi venceram pela fé, você também vai vencer pela fé. Pela fé você rompe. Pela fé você supera. Pela fé você enfrenta. Pela fé a vitória é garantida. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. O escudo é o escudo da fé. Agora entenda algo, por favor. A pergunta que se dá é: eu entendi o que é fé. Fé é fidelidade. Amém? Irmãos, tem gente que ouve isso e se assusta, porque você diz ter fé, mas não é fiel a Deus. Para Deus, fé é fidelidade.
E não é só em dízimo e oferta, não. É fidelidade na conduta, no caráter. Ter fé é ser fiel. Mas vem cá, por que fé? Me pergunte por quê? Primeiro, porque ela salva o enfermo. Ah, não. Talvez algum enfermo entrou aqui e não está entendendo o que eu estou falando. A fé, ela salva o enfermo. O enfermo é curado por causa. Tiago capítulo 5, versículo 15. Olha o que diz no texto. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor. Ramon, não entendi. A fé que aquele que ora tem, ela é tão poderosa que ela cura o enfermo e levanta o caído. Vou liberar a primeira profecia. Através da fé, ele cura alguém agora, e através da fé, ele levanta alguém agora. Oh, glória! Através da fé, ele cura alguém na tua casa, ele cura alguém na tua parentela, ele levanta alguém da tua família. Ramon, eu tenho um ente querido caído, mas eu venho essa quinta-feira como resposta dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. O que você espera? Ele ser levantado, e Deus está dizendo: eu o levanto agora. Olha para alguém, diga para alguém: toda enfermidade é curada por causa da fé. Quantas pessoas não estão cultuando caídas? Caídas emocionalmente, caídas financeiramente, caídas espiritualmente. Mas o Senhor está dizendo: se tiver oração com fé, eu levanto tudo que está caído. A vida financeira caída, ela é levantada. Glória. Aí aquele que pegava emprestado, ele começa a abençoar. Oh, glória. Quando a oração da fé, ela é elaborada, aquele que está caído espiritualmente, ele tem um encontro com a glória de Deus, e ele é levantado pela obra do Senhor. Oh, glória. Quando a oração da fé, ela é executada, aquele ou aquela que está com a vida emocional destruída, caída, acabada, é levantado, é levantada por causa da oração da fé. Você já ousou? Você já teve coragem de colocar fé na tua oração? Ô irmão, a fé é poderosa. Lembra que eu disse que a fé, ela salva o enfermo? Quem está comigo diz amém. Vamos ver no texto, Marcos capítulo 5, versículo de número 34 no telão. Então Jesus lhe disse: filha, não foi eu, o próprio Deus está dizendo isso. Jesus está olhando para a mulher do fluxo e está dizendo: não foi eu, foi a tua fé. Porque, irmão, se você entender o poder da fé, essa noite nada mais vai te parar. Vai em paz, porque a tua fé te salvou. Irmão, só que quem tem fé é como essa mulher prepara o culto em casa. Que culto gostoso o culto dessa mulher. O culto dela é simples, é objetivo. O culto dela não é culto cheio de 9 horas, não. É culto simples. Qual é o culto dela? Eu vou checar, vou tocar, vou receber. Acabou. Ô filha, como vai ser teu culto? Vou chegar,
vou tocar, vou receber. Mas se ele não falar teu nome, tem problema não. Vou chegar, vou tocar, vou receber. Mas se ele não revelar o endereço da tua casa, tem problema não. Vou chegar, vou tocar, vou receber. Porque culto bom não é culto que eu sou tocado. Culto bom é culto que eu toco. Deixa eu te perguntar, teu culto é um culto objetivo ou é um culto meia boca? Você não sabe como começa a cultuar, quando termina. Como que é teu culto? O culto ele é simples. Eu vou chegar, eu não vou perturbar ele. Talvez ela esteja pensando, minha avó, que está comemorando 54 anos de casada com meu avô. Não, tá um glória a Deus aí, irmão. Isso aqui é coisa linda. Se Jesus não voltar, eu vou chegar lá. Mas eu acho que ele volta antes. Olha isso aqui, gente. Olha o texto. O culto dela é um culto objetivo. Vou chegar, vou tocar, vou receber. E ela poderia pensar, peraí, eu sou insignificante. Terão pessoas que elas podem ser maiores do que eu, mais grandes do que eu. Elas podem ser mais relevantes do que eu. Por isso eu não vou incomodar a atenção dele. Mas eu só vou falar esse segredo e você lê na tua casa. Eu posso dizer sim ou não? Segredo não é tocar. O segredo é tocar naquilo que o toca. Ela não tocou simplesmente nele. Ela tocou naquilo que o tocava. Está entendendo? Porque está todo mundo tocando. Ele falou, alguém. Ele não disse alguns. Ele disse alguém. Porque está todo mundo tocando nele, mas ninguém tocou naquilo que o tocava. Culto bom é culto que eu consigo discernir aonde tocar, para entender que eu tenho que tocar naquilo que toca nele. Agora vem cá, gente. O que salvou ela? A sua fé. Segundo, por que fé? Porque ela é o caminho para o perdão. Glória a Deus. Está em Tiago 5,15. Tiago capítulo 5, versículo 15, no telão, por favor. Olha o texto. E a oração da fé salvará o enfermo e o levantará. E se houver cometido pecados, a fé é o caminho para você encontrar o perdão. Se tiver cometido pecados, estes lhe serão. Mas talvez você ainda está ouvindo isso e está dizendo, Ramon, você tem base? Eu tenho, calma. Marcos capítulo 2, versículo 5 no telão. Marcos capítulo 2, versículo 5. E vendo-lhes, disse ao filho, os seus estão. Ele perdoou porque primeiro ele viu. Ele viu aquilo que o Ramon não vê. Ele viu aquilo que fariseu não vê. Ele viu aquilo que escriba não vê. Ele viu aquilo que a religiosidade não vê. O que é que ele vê? Ele vê fé. Ele vê fé. Ele vê fé. A religiosidade, ela vê tudo, menos fé. Oh, glória, o homem vê tudo, menos fé. Mas aquele que está ali é o próprio Deus. Ele está dizendo, eu vi o que ninguém viu. O que o Senhor viu? Eu vi fé. E porque eu vi fé, você está perdoado. Tenha fé. Tenha fé, porque é o caminho para o perdão. Talvez você está com a vida tão complicada, tão arretada, tão problemática, que, irmãos, se alguém sentar com você,
a pessoa não vai conseguir te ajudar. Você já deu muito murro em ponta de faca. E vamos falar a verdade? É difícil. É difícil. Tanta coisa que você fez. Mas deixa eu te falar uma coisa: a fé é o caminho para o perdão. A Bíblia diz: aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios, porque estava morto, mas recebeu vida, como o Leandro leu aqui. Não, calma que vai melhorar. Glória a Deus. Se você crê, você e a tua casa serão. Crê em mim, e tu e a tua casa será salvo. Tenha fé. Tenha fé. Terceiro, por que fé, Ramon? Porque o justo vive por ela. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 no telão. Porque andamos por fé e não pelo. Romanos 1:7, 1:17. Romanos 1:17 no telão. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em, como está escrito, o justo. Como que você diz estar vivendo sem ter fé? Se na verdade você é justo, não tem como viver se não for por fé. O justo vive por fé. Quarto, por que fé? Porque ela movimenta as coisas. Você já viu fé movimentar coisas de lugar? A fé movimenta objetos. A fé movimenta algo. O que precisa se movimentar na tua casa? Posso te dar uma senha? A fé se encarrega de movimentar. Glória a Deus. Ramon tem base, eu tenho. Mateus 21 no telão. Olha o texto. Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo, que se tiverdes fé e não duvidarem, não somente farão, oh glória a Deus, o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e joga-se no mar, assim será feito. Posso liberar a palavra? A tua fé vai movimentar as coisas. A tua fé vai mudar coisas de lugar. A tua fé vai mudar situações. A tua fé vai transformar circunstâncias. A tua fé, ela movimenta tudo em teu favor. Tenha fé, tenha fé. Tenha fé, porque a fé transforma a família. A fé transforma filho, transforma filha, transforma marido, transforma esposa. A fé movimenta. Glória a Deus. Quinto, por que fé? Porque ela agrada a Deus. Porque ela agrada a Deus. Hebreus 11:6 no telão. Olha o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo de número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, olha isso aqui é tremendo. O escritor, pastor Emanuel, o escritor, ele está dizendo: não basta estar perto de Deus. Tem gente que está perto de Deus, mas não crê. Ele está dizendo: é necessário que aquele que se aproxima, ele creia. Porque nem toda aproximação é fé. Ele está distinguindo isso. Ele está dizendo: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa. Olha isso aqui. Você vai ficar até quando questionando a Deus, dizendo: e a minha recompensa, e a minha vitória?
pelo meu penoso trabalho. E eu? E a minha casa? Está no texto. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Glória a Deus. E que Ele recompensa. Sabe o que é fé? É crer que mesmo não chegando na hora que você queria, a recompensa uma hora ou outra ela vai chegar. Porque, não, lá vai. Deus não fica devendo nada para ninguém. O homem promete e não cumpre. O homem fala e falha. Mas o meu Deus, Ele nunca ficou devendo nada para ninguém. O meu Deus não tem boleto atrasado. O meu Deus não perde, oh glória a Deus, e nem vence, oh glória, a sua promessa. Quando Ele foi jurar, Ele olhou para a terra e não achou nenhum homem, nenhum cabra macho, oh glória a Deus, que Ele poderia usar o nome em juramento. Ele diz: já que não tem ninguém para jurar, eu estou jurando em meu próprio nome. Por quê? Porque eu prometo e eu cumpro. Aleluia. O que Ele te prometeu vai chegar. É juramento, Ele não falha. Glória a Deus. Agora olha isso, Ramon. Por que fé? Porque por ela, ou melhor, porque ela nos dá vitória. Sabia que se você tiver fé em uma batalha, a vitória é certa? Olha o texto, 1 João, capítulo 5, versículo 4 no telão. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória de quem vence o mundo. A nossa, com fé você vence o mundo, irmão. Com fé você vence tudo. O que pode ficar de pé diante de um homem, de uma mulher que tem fé em Deus? Exclusivamente? Oitavo e último. Quem quer ouvir diz amém. Ramon, por que fé? Isso aqui vai pegar a grande maioria. Porque ela produz paciência. Porque quem tem fé, ele é paciente. Ele sabe que a recompensa vai. Tiago 1,3 no telão. Tiago capítulo 1, versículo 3 no telão. E sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança, paciência. Paciência. Olha para o teu irmão de lado e diz: você tem fé? Aí pergunta para ele: mas você tem paciência? Aí arrochou, né, irmão? Porque não tem como eu falar que eu tenho fé se eu não tenho paciência. Agora olha isso aqui, irmãos. Nós aprendemos sobre fé, sim ou não? É por isso que o apóstolo Paulo, entendendo a necessidade que o indivíduo tem que ter de fé para vencer batalhas, ele diz: pegue o escudo da fé. Porque não tem como entrar em uma guerra espiritual sem fé. Não tem como você lutar, militar em um campo espiritual se não tiver fé, não crê em Deus. A tua fé não te salva. A tua fé não te cura. Você não tem uma fé que agrada a Deus. Ele está dizendo: pega o escudo. Por quê? Porque se você tiver fé, você vence o mundo. Se você tiver fé, você agrada a Deus. Porque se você tiver fé, você tem a vitória. Porque se você tiver fé, você poderá viver por ela.
Porque se você tiver fé, você encontra perdão. Aí eu quero ver Satanás apontar o dedo para você e ficar apontando os teus pecados. Não, eu tenho fé, e pela fé eu encontrei o caminho do perdão. Ele não tem como me apontar, ele não tem como me tocar. O Senhor está dizendo: pega o escudo da fé, pega o escudo da fé, milita na guerra com o escudo da fé. Agora olha isso. Olha o texto. A proposta dele é que o escudo da fé. Gente, eu vou dizer algo aqui e vai te assustar. Eu posso dizer ou não? Sim ou não? O apóstolo Paulo, quando fala sobre fé, ele é radical, irmão. Ele é direto, é radical. Falou de fé com o apóstolo Paulo, não faz curva, é radical. Olha o que ele diz em Romanos, capítulo 14, versículo 23. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé, tudo é o quê? Olha como que ele é radical. Ele está dizendo: aquele que tem dúvida não pode comer, não tem fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Não tem como ser crente sem fé, não tem como viver sem fé, não tem como agir sem fé. Porque se eu não tenho fé, para Paulo eu estou em pecado. Por quê? Porque a fé é o caminho para o perdão, sim ou não? Mas como que eu vou encontrar perdão se eu não tenho fé? Está entendendo, irmão? Você está aí, então glória a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Eu volto a dizer isso. Sem fé é impossível agradar a quem? Deus. Você está agradando a Deus, irmão? Porque tem uma guerra que você enfrenta, e nem tudo é carnal, tem coisa que é espiritual. Mas para Deus entrar na tua peleja, assumir a bronca que é tua, você precisa agradar Ele. Tenha fé nele. E fé não é apenas falar, eu creio em Deus. Fé é fidelidade. Fé é ser fiel a Deus quando a porta está fechada. Fé é cantar a Deus quando a enfermidade está no corpo. Fé é amar a Deus quando tudo está contrário. Você tem fé? Agora olha o texto, irmãos. Eu preciso dizer rapidamente. Paulo, ele correlaciona a fé com o escudo. E falando em escudo, os escudos romanos, os romanos utilizavam como ferramenta de defesa. Geralmente o escudo não era para ataque, era mais para porque defesa, fé não é para ataque, fé é para defesa. Amém? Você não tem fé para atacar. Em nome de Jesus, ela vai morrer. Em nome de Jesus, a porta lá para ele vai fechar. Fé não é para ataque, irmão. Fé é para defesa. Agora, olha a ideia. O escudo é conhecido também como pavês, de 1 metro por 60, 1,20 m por 60. Ele era feito de madeira, o escudo. 1,20 m por 60. Feito do quê? Coberto com couro de animal. Ramon,
Porque o escudo era coberto com couro de animal? Porque era madeira, irmão. Os dardos, eles tinham fogo em sua ponta. Então, se eles colocassem o escudo, sem cobrir o escudo com couro, o dardo ia incendiar o escudo. Mas isso aqui é tremendo. O escudo é de madeira, sim ou não? Isso aqui é profético. Por quê? Porque a ideia do escudo, precisamos entender, a ideia do escudo é mostrar o sacrifício de Cristo. Por quê? Cristo, ele entrou na frente do madeiro para te dar a oportunidade de esconder você. Você estava exposto à frente do madeiro. Aí ele disse: não, eu vou à frente do madeiro para mim colocar você atrás do madeiro. Glória! A cruz é o madeiro que o Senhor utilizou como escudo para a tua vida. Ele entrou na frente, oh glória, para colocar a madeira na tua frente. Vai nessa tua força. Vai nessa tua força, porque a cruz é o teu escudo. O sacrifício vicário da cruz foi para lhe proteger. Isso aqui, gente, oh glória a Deus. Agora olha isso. Quando olhamos para a ideia do couro de animal, eu entendo o quanto é profético. Por quê? Porque você percebeu que para o escudo estar pronto para a batalha, primeiro tinha que sacrificar um animal para colocar o couro na frente. Glória a Deus. Aí quando lançarem as flechas, não pega diretamente no escudo, pega no couro do animal. Foi isso que João, ele disse. Ele olhou e disse assim, ó: eis aí, o couro do animal acabou de chegar. O couro do animal que será colocado no escudo para defender a minha casa, para defender a minha vida. Amor, não entendi. Eis aí o Cordeiro de Deus, que com sacrifício ele tira o pecado da humanidade. Pode lançar qualquer flecha, vai parar no couro do animal, vai parar no sacrifício. Glória a Deus. Agora olha isso, gente. Quando olhamos para os pavês, eu quero rapidamente falar sobre 3 táticas que o exército romano utiliza. As 3 maiores táticas. A primeira é conhecida como a cunha. A primeira tática é conhecida como a formação cunha. Como era essa formação? Era triangular. Ela rompia as linhas inimigas, usadas com força e precisão para abrir caminho em batalhas frontais. Esta formação, ela abria caminho no terreno do inimigo. Ramon, não entendi. Isso aqui, irmão, isso aqui é Bíblia. Por quê? Porque a ideia é: as portas do inferno não. Então não é uma igreja que corre do inferno. É uma igreja que vai até o inferno. Calma, não se assusta. Se a porta não prevalece, é porque tem alguém empurrando. A igreja relevante, a igreja missional, a igreja evangelística,
A igreja que visa almas é uma igreja que vai até as portas do inferno e começa a empurrar, dizendo: eu vou tirar meu pai do inferno, eu vou tirar minha mãe do inferno, eu vou tirar minha filha do inferno, eu vou tirar meu filho do inferno, eu vou tirar minha esposa do inferno, eu vou tirar meu marido do inferno, eu vou tirar meu vizinho do inferno, eu vou tirar minha vizinha do inferno, eu vou tirar o meu patrão do inferno. Deus está dizendo: vai, porque eu te dei a formação, eu te dei a estratégia. Vai, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Segundo, é a formação triplex, ou a linha tripla. Ela dividia o exército em 3 fileiras. Isso aqui mexe comigo. Por quê? Nessa divisão, os jovens, eles eram colocados na linha de frente. Isso aqui é tremendo, Douglas. A Bíblia diz que Deus escreveu para o Senhor escreveu para os jovens, porque neles tem força. Essa formação era uma formação estratégica, aonde os jovens iam na frente por causa da força e da agilidade, porque os veteranos, eles conheciam o campo, mas eles não tinham sagacidade, eles não tinham agilidade. Aí eles diziam: a nossa linha mais forte é a primeira, é a linha da frente que está com os jovens. Sabe qual era a linha mais fraca? Era a linha, oh glória a Deus, era a linha em que estavam os experientes. A linha mais fraca era a linha que estavam os experientes. A mais forte é a que estavam os jovens. Esse é o tempo, Douglas, de nós montar essa formação dentro dessa igreja, aonde os jovens vão avançar com força, vão povoar o céu. Oh glória a Deus. Eu vou terminar na última. Quem quer ouvir diz amém. A última, e essa aqui mexeu comigo, é a formação tartaruga, ou a formação testudo. A formação tartaruga, ela era utilizada pelos soldados romanos com caráter defensivo, e ela consistia-se em dispor os escudos bem juntos. Isso aqui é tremendo. Por quê? Porque quando eles eram atacados por flechas, se eles protegessem a frente, eles seriam atacados por cima. Se eles protegessem por cima, eles seriam atacados em sua frente. Então a proposta é a formação tartaruga, aonde eles estão todos bem alinhados e bem unidos. Leandro, sobe aqui, vem cá. Vem aqui do meu lado, por favor. Pastor Emanuel, sobe aqui, do lado do Leandro, por favor. Sobe aqui, Augusto, rapidinho, corre aqui. Do lado do pastor Emanuel, por favor. Coloca um braço no outro, bem junto, não pode ter espaço. Presta atenção aqui. A proposta é: nós só não seremos atacados e não perderemos ninguém, e muito menos a guerra, se estivermos ligados com o escudo, protegidos, porque enquanto eu protejo o meu irmão, automaticamente eu me protejo. Sabe qual é o problema das maiores e das menores igrejas? Divisão. A
as mini facções. Eu vi um vídeo que mexeu comigo, pastor. Uma pregadora, ela pesquisou naquele meta inteligência artificial como destruir uma igreja. E a inteligência artificial disse: coloca divisão entre os irmãos, destrói a igreja. Só que essa formação era tão tremenda que quando um soldado se feria na batalha, para ele não morrer, todos começavam a se unir e ele era protegido. Olha ali, olha ali. Era tão unido que não eram vários escudos. Parecia que era apenas um único escudo. O Senhor está dizendo: eu não quero vários escudos. Tem que ser um único escudo. Porque se vocês entenderem que na unidade eu trabalho, na unidade eu blindo, na unidade eu cuido, na unidade eu protejo, esta igreja será inabalável. Inabalável. Você pode olhar para o teu irmão e falar para o teu irmão: eu preciso de você. Eu preciso de você, Augusto. Eu preciso de você, Emanuel. Eu preciso de você, Leandro. Porque se nós estivermos ligados, se essa igreja estiver junta, unida, eu quero ver o diabo, eu quero ver o inferno, eu quero ver o levante, eu quero ver a obra contrária que vai impedir de Deus te dar a vitória. Fica de pé em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora ouça isso. Você precisa do escudo da fé, porque sem ele não dá, irmãos. Sem fé não dá. Sem escudo não dá. E vai ter situação, você vai ter que pedir ajuda, viu? Terão situações que você vai ter que reconhecer: não dá para lutar sozinho, eu preciso da formação tartaruga. Pessoas precisam de pessoas. É tempo de você não terminar o culto e sair correndo. É tempo de você criar laços, relacionamentos. É tempo de você criar laços mais fortes. Porque talvez o que você precisa, o irmão do teu lado tem para te ajudar. Amém? Pega na mão do teu irmão aí.